Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, dos meus cumprimentos. Eu presumo que com o aplauso de todos não vou colocar questões que tenham implicações orçamentais diretas, porque para isso temos uma reunião em breve e, portanto, creio que com esta opção pouparemos tempo e ganharemos operacionalidade nesta reunião e deixemos então as questões orçamentais. Não sem dizer que é manifesta uma situação de mal-estar nas forças de segurança, como aliás se verificou na manifestação já aqui referida pelo Dr. Tatão Correia, que juntou ontem aqui muitos profissionais da GNR aqui junto a esta Assembleia, e creio que na PSP também está prevista uma, para breve, um dia destes, o que é um sintoma de mal-estar da parte destes profissionais. Eu também quero enaltecer a forma como, ultimamente, os elementos das forças de segurança têm atuado relativamente a várias manifestações de cidadãos que protestam contra a política do Governo, felizmente sem incidentes de maior, e creio que a atuação das forças de segurança tem sido muito adequada e muito correta em todas estas situações. Eu queria colocar algumas questões concretas e deixava no final também duas sugestões ao Governo em matéria de política de segurança interna. Ora bem, questões concretas. Eu gostaria que o Sr. Ministro nos desse a sua posição acerca de uma questão que tem sido noticiada ultimamente e que obviamente causa alguma perturbação relativamente à GNR, que tem que ver com as expectativas, eu diria, de certa forma conflituantes, a nível de oficiais, entre os oficiais que são colocados do Exército na GNR e os oficiais de carreira da própria GNR. Nós sabemos que essa situação, sabemos porque isso tem sido publicamente noticiado, até houve uma manchete, creio que há notícias um dia deste acerca disso, de um coronel que terá sido exonerado, foi exonerado pelo Comandante-Geral, e não é essa a minha questão. Não é essa a minha questão. Eu acho que, evidentemente, o Comandante-Geral da GNR terá competência para nomear e exonerar cargos de chefia que sejam da sua confiança, mas o que eu gostaria de saber é a opinião e a posição do Sr. Ministro relativamente à questão de fundo, ou seja, existem objetivamente expectativas conflituantes entre os elementos do Exército colocados na GNR e os oficiais que são do quadro da própria GNR. E também é objetivo que esta situação, até pela repercussão pública que tem tido, é suscetível de causar algum mal-estar, pelo menos. E, portanto, eu gostaria de saber como é que o Sr. Ministro está a encarar essa situação e se equaciona alguma resolução para este problema que possa, de alguma forma, eliminar este foco de mal-estar que existe a nível dos oficiais da GNR. Uma segunda questão, gostaria que o Sr. Ministro nos desse o ponto de situação relativamente à implementação do sistema CIVIC. Este sistema CIVIC é assim uma espécie de obra de Santa Engrácia e gostaríamos de saber, está sempre pronto no fim do ano, só que nunca sabemos qual é o ano, e portanto gostaríamos de saber qual é o Sr. Ministro depois fará o ponto de situação relativamente à implementação do sistema CIVIC, tendo em conta, obviamente, a sua importância para a defesa da nossa costa, contra vários fenómenos. Gostaria de saber o que é que o Ministério tenciona fazer relativamente às instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no Porto, que eu devo dizer, enfim, não sou deputado pelo Porto, não tive a oportunidade de recentemente visitar instalações de forças de segurança no Porto e, portanto, não conheço as instalações do CEF no Porto, mas vi uma reportagem televisiva um dia destes que me deixou estarrecido. E, portanto, obviamente que aquelas imagens não mentem e obviamente que a situação das instalações do CEF do Porto são absolutamente deploráveis,
a todos os níveis e, portanto, é necessário haver uma solução ou de remodelação urgente daquelas instalações ou de passar o serviço para outras instalações onde possam funcionar. A última questão, antes de passar às sugestões, tem que ver com o seguinte. Foi noticiado que, e eu tive a oportunidade de verificar isso no próprio site da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que a Comissão Nacional de Proteção de Dados pronunciou-se desfavoravelmente relativamente a 2 pedidos feitos creio que pela PSP, para a captação de imagens através de câmaras móveis em 2 manifestações, concretamente uma manifestação que ocorreu em frente ao Palácio de Belém, por ocasião de uma reunião do Conselho de Estado, e uma manifestação promovida pela CGTP em Lisboa. Que a Comissão Nacional de Proteção de Dados pronunciou-se desfavoravelmente a essa captação de imagens, não a considerando justificada, mas, no entanto, a PSP procedeu a essa captação de imagens contra o parecer da CNPD. E eu gostaria de saber o que é que se o Sr. Ministro considera que as posições manifestadas pela CNPD nesta matéria são desprezíveis. E se o Governo tenciona não acatar as posições da CNPD sobre esta matéria. E, portanto, estas são as questões concretas para as quais gostaria de obter respostas. Ora bem, tinha 2 questões que são, de certa forma, sugestões. Eu gostaria de saber qual é a disponibilidade do Governo para obtermos uma legislação que regulamentasse a atividade dos guarda-noturnos, por forma a que os municípios procedessem à abertura de concursos para lugares de guarda-noturnos. Eu pergunto isto porque o meu grupo parlamentar apresentou recentemente um projeto de lei sobre essa matéria e porque nos parece que, sobretudo no atual momento em que o país vive, em que, obviamente, as forças de segurança não têm mãos a medir a todos os níveis. Haver uma cobertura adequada do país por guarda-noturnos que não têm encargos para o horário público, porque os guarda-noturnos, como se sabe, vivem das contribuições dos seus aderentes da respectiva área, podem ser elementos importantes não direi de auxílio, mas de colaboração com as próprias forças de segurança, desde que funcionem com uma adequada articulação com as forças de segurança, e que haver uma regulamentação desta atividade em termos adequados e da abertura de concursos por parte dos municípios para esta atividade poderia ser muito interessante. Atualmente, poderia ser útil para as forças de segurança, poderia ser muito bom para as populações e, ainda por cima, poderia ser muito bom para pessoas que poderiam obter aí uma ocupação profissional devidamente adequada. E, portanto, creio que a todos os níveis o país teria a ganhar se regulamentasse a abertura de concursos a nível de municípios para o exercício da atividade do guarda-noturno. E gostaria de saber qual é a disponibilidade do Governo para podermos obter aqui uma legislação adequada para este efeito. Creio que seria um bom serviço que todos faríamos ao país. A última sugestão que eu deixaria aqui tem que ver com, por vezes, uma matéria de que se fala que são as gorduras do Estado. O Sr. Primeiro-Ministro fez aquela intervenção onde falou de sinergias, enfim, no que o Sr. Ministro Santelhas foi um sinal muito importante. Eu não percebi bem que sinal foi, não percebi o que é que ele quis dizer, e creio que esses sinais é bom que sejam descodificados para que todos possamos perceber. Mas se a ideia é eliminar redundâncias, Sr. Ministro, eu creio que há uma redundância que está consagrada na Lei de Segurança Interna de 2008, que o Sr. Ministro herdou, e eu até creio que votou contra ela, e creio que vale a pena revisitar a Lei de Segurança Interna de 2008 e olhar para as gorduras do Estado que ali estão. Porque se nós formos ver, obviamente que a Lei de Segurança Interna tem lá aquilo que não pode deixar de ter, que são as forças de segurança que existem e as que temos, e não é aí que estão. Em algumas delas poderão estar, mas não é por aí que eu quero ir. Mas, se nós verificarmos a Lei de Segurança Interna de 2008, para além de prever a existência de um cargo de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e do seu adjunto,
para uma função que eu considero que deveria cumprir aos membros do Governo, a coordenação, aquelas competências que estão atribuídas ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna deveriam, do meu ponto de vista, ser cometidas e ser asseguradas diretamente pelos membros do Governo, mas depois, para além disso, está previsto, para além de um Conselho Superior de Segurança Interna, mas isso são entidades que já existem e que apenas integram o Conselho Superior, mas depois, para além disso, para além dos gabinetes do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e do Secretário-Geral Adjunto do Sistema de Segurança Interna, depois ainda há um gabinete coordenador de segurança, que ainda integra mais uma série de entidades, e depois o gabinete coordenador de segurança ainda tem o secretariado permanente com mais umas tantas entidades, e depois ainda tem lá uma unidade antiterrorismo, e depois ainda tem gabinetes regionais e gabinetes distritais, portanto um por cada distrito, que nos termos da lei até são presididos pelos governos civis, e esta competência naquela lei que se aprovou para a redistribuição de competências dos governos civis não se toca nesta, e portanto eu presumo é que ninguém esteja a presidir, ou que isto não funcione, mas está previsto na lei, estão previstos na lei, gabinetes regionais e distritais do Gabinete Coordenador de Segurança, e isto parece-me um edifício um pouco absurdo. E, portanto, ou isto é um castelo de cartas e, por simplesmente, não existe. E se não existe, é bom que desapareça da lei. Ou então, se existe, eu creio que tudo isto seria com vantagem assegurado de uma forma mais flexível e que não implicasse um aparelho desta natureza. E como eu sei que o Sr. Ministro, na altura, votou contra esta alteração à lei, esta Lei de Segurança Interna de 2008, a minha sugestão é que revisitasse todo este edifício previsto na Lei de Segurança Interna e se não encontrar aqui umas gorduras do Estado que com vantagem poderiam ser suprimidas.